Fala, gente! Antes de você acompanhar este vídeo, eu quero dizer que esse conteúdo tem um patrocínio da Casa Branca, a melhor escola de inglês que existe no litoral paulista. É muita tradição, amigo. Não é à toa que está há 35 anos em Santos. A Casa Branca arrebenta. Aprenda inglês de forma fácil, simples, do seu jeito, do seu objetivo, tá certo? Ó, a Casa Branca é o seguinte, hein? Tem curso também para as mulheres, tá? Só para as mulheres, um curso à tarde sensacional. Tem também para as crianças acima de 6 anos, isso mesmo, acima de 6 anos, 1 ou 2 aulas por semana. Já tem matrículas abertas para iniciantes, avançadas. Faça inglês, tá? De uma maneira simples, num lugar aconchegante, clássico. É a melhor escola de inglês da Baixada Santista, Casa Branca. Vou deixar o link aqui na descrição, você vai direto para o WhatsApp deles, tá? Para você falar com o pessoal da Casa Branca, tá certo? Bora pro vídeo agora, vem tomar um café comigo. Vambora, vamos falar aí do Coringão, tem bastante coisa aí, deixa o like, galera, tá? Tem bastante coisa aí pra gente falar. Tem essa questão aí, né, da tentativa de impugnação, né, do Augusto Melo, tá? Eu vou colocar para vocês aí na tela. Olha aí, uma informação importante que eu divulguei com exclusividade, tá? Eu tirei aí o nome da pessoa, eu sei quem é, tá? Eu sei quem é. Sexta-feira, 20 de outubro de 2023, às 16 horas, o assunto: impugnação do candidato Augusto Melo aos presidentes do Conselho Deliberativo e da Comissão Eleitoral do Esporte Clube Corinthians Paulista. Eu, tal, sócio sob matrícula, venho por meio desta comunicar que não concordo com a homologação do candidato Augusto Melo, tendo em vista ser público que o mesmo terminou de cumprir pena em 2017, estando inelegível. Desta forma, desejo a manutenção do voto vencido do conselheiro, tá? Enfim, a manutenção do voto vencido do conselheiro. Eu tenho aqui, né, eu borrei aí para não ficar expondo as pessoas, né? O nosso o único intuito nosso é informar, né, o torcedor corintiano, trazer os lados, né? Enfim, mas o voto vencido do conselheiro Carlos Roberto Elias, né? E, enfim, que foi 3-1, né? A votação e ele foi voto vencido. Então a gente passando aí para vocês, tá? Essa questão aí da política do clube, que é importante. Eu conversei com os dois lados, né, mostrando sempre a minha forma imparcial de trabalhar. Conversei com a situação, conversei com a oposição. A situação diz que não tem prazo, que isso pode ser feito sim, tá? Existem pessoas também que, né, estão falando de alguma irregularidade ainda que está sendo analisada. Não quero passar isso a público ainda, porque é algo que a gente precisa apurar mais, tá? E também, né, eu ouvi a oposição, eles falaram para mim que estão bem tranquilos em relação a isso, que o prazo venceu, tá? Que não existe nenhum temor e que eles alegam que a entrada, né, desse sócio às 16 horas de hoje, pedindo a impugnação do Augusto Melo, foi feita com um atraso, tinha que ter sido dentro do prazo, né, ontem, e que isso só foi feito para realmente fazer barulho, né, bagunçar aí as eleições do Esporte Clube Corinthians Paulista, tá? Então a gente vai aguardar. Os dois lados estão com divergências em relação ao que diz o estatuto, né, ao tempo aí que poderia ter feita essa impugnação. Agora é aguardar, né, ver o que os especialistas, né, vão falar sobre o assunto. Acho que se você é conselheiro do Corinthians, acho que a gente tem que falar com advogados, né, para a gente saber exatamente isso e bater um papo, né, sobre essa questão aí. Deixa eu ler aqui o que vocês acham disso. Um baita golpe, estão com medo de perder. Fala, Samir, cheguei agora, tem como dar um resumão aí, vamos falar sobre isso. Eu quero ver se o André ganhar, se os mesmos que fizeram escândalo sobre tal vão fazer o mesmo com o André, que foi condenado por violência à mulher. Gráfica diz aqui. Eu só tenho uma coisa a dizer, essa chapa ganhar o fim de tudo, diz o Danilo.
Ó, o Dedé aqui falando do André Negão, são ridículos porque nas eleições anteriores ele concorreu normalmente, agora é isso, tudo medo da situação, por saber que irão perder. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Eu já falei para vocês que um lado está dizendo que já, né, venceu esse período, pelo estatuto realmente venceu, a situação que tem alguns argumentos aí falando que ainda dá para esse pedido de impugnação aí ser considerado válido, né? Então, só estou passando para vocês. Samir, isso cheira a politicagem. Na última eleição não estavam querendo impugnar, o medo bateu, o Fernando Felipe, a chapa Renovação e Transparência, que é isso. Enfim, velho, muita gente aí dando, né? Ó, situação está desesperada com medo de perder o poder, o Matheus Bacelar. Samir, que história é essa de impugnação? Então, a história é essa daí, ó, gente. Chegou esse e-mail, tá? Para o presidente, foi enviado, né, no e-mail que eu borrei aí para não, né, expor aí os dados pessoais, né? Esse e-mail foi enviado para o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, tá? O Alexandre, né, Usni, e pedindo a impugnação do candidato Augusto Melo, e outros sócios vão fazer isso, pelo que me falaram, tá? Eu entrei em contato com os representantes do Augusto Melo, eles falam que não estão preocupados com isso porque o prazo já venceu, eles fizeram isso aí como um delay, tinha que ter feito isso há 24 horas atrás, enfim. Então, gente, eu só estou passando para vocês o que está acontecendo, tá bom? Acho que é importante. Fiz questão de conversar com os dois lados para saber o que está acontecendo. Teve gente até da situação falando que não quer essa impugnação, que não acha legal, tá? Conversei com pessoas da situação que não concordam com isso, querem concorrer e tentar ganhar nas urnas. Enfim, ouvi o outro lado também que falou que não está preocupado, que acredita que esse e-mail só foi enviado para gerar um tumulto mesmo, né? Nas eleições. É isso, gente. É a informação que chega para a gente sempre em primeira mão e eu tenho que passar para vocês, né? Vocês têm que estar, para mim, quanto mais vocês souberem em primeira mão, né? Aqui é melhor. O Augusto deu uma entrevista para o Nicola e ele disse o seguinte: olha só, ele disse o seguinte: sobre a tentativa de impugnação, isso aí aconteceu em 2003. Era uma empresa que eu tinha. Vendia a empresa, então quando você vende, tem toda a documentação, tudo em ordem. Você não vai vender uma empresa sem documentação, tudo tranquilo, né? Aí, de repente, 8 anos depois, teve uma fiscalização na empresa e o dono, durante essa fiscalização, faleceu. Eu fui convocado, fui absolvido, não tenho nada a ver. Porque eles puxam, desde que abriram a empresa, aí te convocam para saber se tem alguma coisa. Eu apresentei os documentos, tudo em ordem, fui absolvido. 2 anos depois, o Ministério Público vai, reabre o inquérito e condena. Por que isso? Geralmente o Ministério Público, né, dívida de Estado, essas coisas querem receber. Mas quando viram, não tinha nada a ver com a história. Tanto que 3 meses depois, o próprio governo, Estado, ele retira a dívida. Ele me dá, perdoa a dívida porque não era minha. E dificilmente o governo perdoa a dívida de qualquer um. Pode tirar juros, pode tirar correção monetária, enfim, perdoar algumas coisas, mas viu que não era nossa e retirou a dívida. E depois, quando fomos saber disso, o advogado entrou, conseguiu a remissão, tudo em ordem. E foi 3 vezes, fui 3 vezes candidato, 2015, 2018, 2020 e agora. Não sei por que agora se apegaram tanto a isso. E outra, isso não está no estatuto, né? Então, está apto à eleição? Foi perguntado. Sim, a gente já sabia desde o começo, nunca teve problema nenhum. A gente já sabia o que poderia fazer se a minha ficha é limpa. Eu vou lá e entrego. A comissão exige os documentos. Vai lá e entrega os documentos. É tudo na paz, tudo certo. Vai te impugnar por quê? Aí fala de uma condenação, mas tive uma remissão também. E outra, isso não consta no estatuto, eles não podem. Aí a tentativa é falar que é uma nova lei do esporte. A lei do esporte foi de 2 meses atrás e não retrai. E não teve também outro absurdo. Tentativa da oposição de causar confusão, com certeza, é puro desespero. Eles não têm por onde, sabem que o voto vai ser muito complicado para eles. A gente tem muita chance dessa vez. Se na passada a gente já deu trabalho nessa com a oposição toda unida, com 9 chapas, as principais do clube, é um desespero. Eles vão tentar. A única forma que eles tinham é tentar me impugnar, me tirar de alguma forma.
por isso que vem com algum tempo me intimidando de tudo quanto é forma. E hoje, né, sou pai de família, tal, aquela coisa toda, enfim, é o que está rolando aí, né, em relação ao Augusto Melo, tá passando aí, né, a visão, né, passando a visão aí do Augusto aí, né, para vocês, tá?